Fala pessoal, então hoje vamos começar uma nova série de vídeos aqui no canal voltados para programação, codificação, sim, resolver alguns problemas e tal. Vai chamar Codando Comigo. Roda a vinheta aí. Então beleza, o que a gente tem hoje para o primeiro vídeo sobre programação aqui? Qual que é a atividade que faz parte do curso da disciplina de engenharia de software que eu estou ministrando? Então, provavelmente você é aluno dessa disciplina se você está assistindo esse vídeo agora em março de 2022. Bom, o exercício pediu o seguinte, que a gente construísse um sistema que permitisse organizar jogadores de vôlei em times. E aí coloca algumas regras aqui, né? Então, tem uma historinha aí por trás que começou a ter muitos jogadores interessados em jogar e nos times cabem no máximo aí 6 jogadores de cada lado. Então, se eu passar de 12 pessoas interessadas em jogar num determinado dia, não tem como acomodar isso na quadra, né? Então, preciso fazer mais de 2 times para conseguir acomodar isso. Então, basicamente, o problema é esse. E para resolver o problema, eu peço para os alunos desenvolverem um sistema que tenha o cadastro dos jogadores, um ranking desses jogadores, um nível, né, de habilidade deles, e uma maneira de dizer se eles vão ou não jogar numa determinada data. Tá? Então, como é um grupo mais ou menos estável de pessoas, né, às vezes aparece mais gente querendo jogar e ele é cadastrado nesse grupo. E a cada vez que vai ter um jogo, né, o sistema tem que ser informado quem vai participar naquela data. E aí, a partir daí, pergunta também quantos times vão ter, e o sistema vai criar a quantidade de times desejados, tá? Então, tem aqui a montagem dos times deve seguir uma regra específica. Então, para N times, os N melhores jogadores são selecionados inicialmente e colocados em cada um dos times. Então, se eu quero criar 3 times, os 3 melhores jogadores, de acordo com o ranking deles, são colocados um em cada um desses 3 times. E aí a ideia é a seguinte, a partir do quarto melhor jogador, ao invés do quarto melhor jogador ir para o time do primeiro melhor jogador, ele vai para o time do terceiro melhor jogador. Então, a partir do quarto jogador, no caso, tem 3 times, os próximos são colocados na ordem inversa do ranking, de trás para frente, para dar uma equilibrada nos times. Então, basicamente foi essa a regra que eu bolei. Então, ele não vai colocando todo mundo na sequência, senão o primeiro time, em princípio, ficaria muito forte. Tá? Então, é essa a ideia. O primeiro, os poucos foram se fossem 4 times. O melhor vai no primeiro time, o segundo melhor no segundo time, o terceiro melhor no terceiro time, o quarto melhor no quarto time. Aí o quinto melhor, ele não vai para o primeiro time, ele vai para o quarto time. O sexto melhor para o terceiro time, o sétimo melhor para o segundo time, o oitavo melhor para o primeiro time, o nono melhor para o quarto time. E assim vai. Então, depois dos primeiros ranqueados, os outros são colocados de trás para frente, assim, para dar uma equilibrada. Ok? Então é essa a ideia. Aqui no enunciado mostra uma telinha da versão em Java que eu construí, né, que eu já implementei em Java. Em Java é bem mais fácil, tá? Mas os alunos aí nesse nível que eu estou passando essa atividade ainda não sabem Java. Então eu vou mostrar a resolução do problema em C, tá? Bom, em Java eu construí bonitinho, em 3 camadas, com interface gráfica, com banco de dados, então, né? Model View Controller, ele grava no banco de dados, recupera do banco de dados, tem uma lógica lá. Não é muito complicado, mas exige saber gravar em banco de dados, exige saber mexer com interface gráfica e algumas coisinhas ali de orientação a objetos e a sintaxe do Java, tá? Sabendo essas coisas é muito mais simples de implementar, tá? Não sabendo é impossível. Então, talvez no próximo vídeo aí eu mostre a solução em Java, mas para hoje eu tenho aqui a solução em C, que é bem mais complicada de entender
e até de implementá-la, vi um tempinho para fazer. Deixa eu só sair dessa tela aqui. Estou aqui no ambiente console, tá? Então, o que eu tenho? Tenho um arquivinho, arquivo.txt. Estou lembrando aqui da minha época de graduação, fazer as coisas no console, pelo amor de Deus, mas tá aqui. Então, eu tenho um arquivinho txt, onde eu cadastrei os jogadores. Tá? Então, a primeira coluna, 0 ou 1, indica se aquele jogador vai ou não jogar hoje, por exemplo. Então, eu vou gerar os times, eu tenho que editar esse arquivo, é um arquivo texto. Eu tenho que entrar aqui e editar esse arquivo, colocando 0 ou 1 na primeira coluna para dizer se aquele jogador vai ou não jogar hoje. A segunda coluna é o ranking dele. Tá? Quanto menor o número que tiver aí, melhor é esse jogador. Tá? Então, o que tem o maior ranking aí é o de ranking 11. Tá? E a última coluna é o nome do jogador, tá? Separado por vírgula. Então, eu coloquei um por linha, achei que ficaria mais fácil fazer assim. Tá? Bom, aqui eu estou usando o GCC mesmo para compilar, tá? Ó, compilo e rodo localmente aqui. Então, quando eu rodo, ele lê do arquivo os jogadores, já mostra para mim ordenado pelo ranking, tá? Então não é na ordem que aparece no arquivo lá, ele leu daquele arquivo texto, já ordenou pelo ranking, e eu digo quantos times eu quero. Então, por exemplo, 3 times, aí ele já mostra para mim os times, time 1, time 2 e time 3, usando aquela regra que eu disse lá para vocês, tá? Então, ele já está funcionando assim. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Vamos supor que eu queira 4 times. Então, ele mostra 4 times, tá? 2 times, a mesma coisa. Esses 2 times dá. 2 times também dá. No caso aqui, nem os times nem estourariam de tamanho, tá? Mas ele não faz nenhuma validação. Então, se eu pedir 2 times, ele vai me dar 2 times, mesmo que tenha 10 jogadores em cada time. Ele não faz essa validação. Daí eu nem estava cobrando a validação dos alunos. Então vamos ver o código aqui. Estou usando VI para abrir isso aqui. Isso é velho pra caramba. Fazia tempo que eu não usava VI. Bom, então em C, né? Eu estou assumindo que vocês sabem a sintaxe do C, entendem um pouquinho do C. Não vou entrar em detalhes de sintaxe, eu vou mostrar rapidamente a lógica que eu construí. Tá? Então eu criei uma estrutura aqui, um struct, para guardar o jogador, que tem duas coisas. Tem o nível desse jogador, que é o ranking dele. Poderia chamar de ranking aqui também. E o nome dele. O nome é um vetor de string aí de 30 posições. Também é um negócio estático. Eu evitei ao máximo ficar alocando memória dinâmica, essas coisas que é comum fazer em C, né? Evitei ao máximo porque eu estava com pouco tempo para implementar esse negócio. Não queria entrar em muita complicação desse tipo. Tá? Então, por exemplo, o número máximo de jogadores que eu tenho, então eu criei já um vetor de jogadores usando esse struct, e o número máximo é 50. Tá? Dificilmente vou passar de 50 pessoas cadastradas ali num grupo de amigos para jogar vôlei. E uma variável aux que eu usei para poder ordenar o vetor lá, eu precisava de uma variável auxiliar no bubble sort que eu implementei aqui. Número de jogadores também é uma variável global, começa com 0, n jogadores. E aí eu implementei um bubble sort aqui, bem simples, acho que todo mundo sabe como implementa um bubble sort, né? Então, são 2 for, um dentro do outro, para percorrer n vezes o vetor de n posições. E a cada vez que ele percorre, ele vai levando o jogador com maior nível para frente no vetor, tá? Ele vai sempre trocando, vai deixando os menores para baixo, o maior para cima. Então, cada vez que ele passa, ele deixa lá no fim o de maior, com ranking maior, né, de número maior. Bubble sort sem me preocupar com a eficiência desse código, até porque ele vai trabalhar com um vetor de no máximo 50 posições.
mas obviamente daria para deixar ele mais eficiente, daria para usar outro tipo de ordenação que não fosse bubble sort, mas sinceramente não faz diferença para esse programa, tá? Porque é um número muito pequeno de elementos. Agora, se eu estivesse fazendo isso num programa que fosse, mesmo sendo um número pequeno de elementos, fosse ser usado muitas vezes de forma automática ou para vários conjuntos de jogadores diferentes e tal, aí pode ser que a performance fizesse diferença e seria melhor implementar um algoritmo de ordenação melhor do que o bubble sort, tá? Em termos de eficiência, o bubble sort é muito ruim, todo mundo sabe disso, né? Bom, aí aqui é o código que carrega os jogadores do arquivo, tá? Então, manipulação de arquivo texto normal, tem um ponteiro para o arquivo, eu abro o arquivo, tá? Aí eu fiz um negócio para fazer um parsezinho da linha, né? Então, eu pego a linha do arquivo e faço um parser nela para separar o que está antes da primeira vírgula, no meio e no fim, tá? Por isso que eu criei esse delimitador aí sendo a vírgula. Então, isso é usado... É usado por esse strtoc. É um string tokenizer, né? Ele pega a linha, pega o delimitador e me dá um ponteiro para a primeira parte dessa string. Enquanto esse ponteiro não for null, eu consigo ir pedindo novos ponteiros. Então, ele vai andando na linha ali, tá? Então, se o primeiro ponteiro não for null, e se o que tiver lá, se o que tiver nesse ponteiro for o número 1, aí eu entro dentro desse if. Ou seja, se o jogador vai jogar hoje. Então, se tiver 0, ele ignora. Se tiver 1, ele traz o jogador. Então, ele já carrega do arquivo, ele vai carregando todas as linhas, mas ele vai processar somente aqueles que vão efetivamente jogar. Tá? Então, se o cara vai jogar, e aí eu caminho com o ponteiro nessa string e carrego o nível do jogador. Então, ó, jogadores, N jogadores, que é uma variável aqui que eu vou contando quantos jogadores estão sendo carregados. Ela começa com 0, lembra? Então, aqui na primeira posição, ele vai pegar o nível. Então, ele pega o que está lá no ponteiro e transforma num inteiro. Esse A2I, aqui, o famoso ATOI. Ele pega e transforma o que está lá, que é uma string, num inteiro e joga na struct, na posição 0. Caminha com o ponteiro na string e lê o nome do cara. Tá? Então, o nome também carrega na struct na posição nome e aí incrementa o número de jogadores. Tá? Então, assim que acabou de ler o primeiro jogador, ele guardou na posição 0 do vetor e termina o processo aqui dizendo que tem um jogador. Tá? Então, de 0 foi para 1, tem um jogador armazenado. Isso está dentro de um while, ou seja, enquanto tiver linhas para serem lidas do arquivo, ele faz esse processo todo. Então, ele vai fazer isso para todas as linhas do arquivo, carregando todos os jogadores que efetivamente vão jogar. Depois que acabou isso, ele chama o bubble sort. Então, aquele bubble sort que eu mostrei lá em cima, ele processa em cima desse vetor que eu acabei de carregar aqui. Então, ele ordena pelo nível do jogador. Tá? Basicamente isso que faz. Como o vetor é uma variável global, eu só chamo e ele processa lá. Não me preocupei nessa primeira etapa com essas coisas de usar a variável global, nem muito com o nome das variáveis, nem nada. Estava preocupado em resolver o problema. Tá? Então, depois de resolvido o problema, aí sim eu passaria para uma fase onde vou ver se faz sentido melhorar performance, se eu posso melhorar o nome de variáveis. Né? Eu vou fazer uma refatoração sem mudar a lógica. Então, primeiro construo a lógica, depois eu faço uma refatoração sem mudar a lógica. Tá? Então, isso seria a parte mais engenharia de software disso aqui. Ok. Depois de feito o bubble sort, eu só imprimo aqui. Era uma forma de validar se estava fazendo ok. Tá? Mas depois no final, na versão final, achei que fica até bonitinho ele mostrar quem vai jogar. Então, deixei mostrando na tela aqui quem vai jogar. E fecho o arquivo e acabou. Tá? Bom, deixa eu ir para o programa principal. Então, o programa principal ele faz isso. Ó, ele manda carregar os jogadores, chama toda essa lógica que eu acabei de mostrar.
E aí na sequência pergunta quantos times que o usuário quer. Aí o usuário digita quantos times, ele carrega na variável nTeams aqui. Aí ele chama o método não, a função aí, né? Monta times. Tá? Passando quantos times eu quero. Tá? Então aí vem essa função aqui, monta times. Aqui que é a alma do negócio. E aqui tem uma sacada interessante. Tá? Então eu preciso montar os times. Certo? O que eu tenho como base de entrada? Eu tenho um vetor de struct. Né? Nessas struct tem o nível do jogador e o nome. Tá? Esse vetor já está ordenado pelo nível. E é isso que eu tenho. A partir disso, eu tenho que construir os times, usando aquela lógica. Os N primeiros vão cada um para um time, e depois, na sequência, invertido na ordem dos times. Como que eu faço isso? Que tipo de estrutura eu crio para guardar essas informações? Tá? Então, aí que o C fica um pouco chato. Né? Daria para fazer outro struct, mas aí seria um vetor de vetores, ou um vetor de lista ligada. Complica pra caramba. Né? Enquanto que no Java acaba sendo mais simples, porque eu tenho mais facilidade de usar estruturas de dados que podem crescer à medida que eu vou colocando itens, eu não preciso ficar gerenciando isso. Então no Java seria mais fácil. Então o que eu pensei em fazer aqui? Eu pensei em não guardar em lugar nenhum, porque na verdade eu não preciso guardar em lugar nenhum. Né? Para esse programa eu não preciso saber, depois de mostrar para o usuário os times, eu não preciso saber quais são os times. Acabou o processo. Tá? Então, ao invés de criar uma estrutura de dados para armazenar essas coisas, eu simplesmente criei um vetor de strings e criei a string concatenando os jogadores na string. Então a string vai crescendo com cada jogador de cada time. Então tem um vetor, cada um tem uma string. Tá? O vetor, se eu quero 5 times, esse vetor tem 5 posições, cada um tem uma string. E aí, em cada uma dessas strings, eu vou modificando, fazendo o processo e anexando, concatenando, na verdade, o nome de um novo jogador. No final, eu tenho esse vetor com as strings, cada string tem o time completo. Foi isso que eu fiz. Tá? Então, simplificou bastante o processo. Então, aqui eu criei um vTimes, que é um vetor de times, que tem N times no total, né? Já é fixo, eu sei quantos times o cara quer. Então, aqui, se ele fala 4, tem 4 posições. E em cada uma dessas posições tem um string de 300 posições, tá? De tamanho 300. Também criei de forma arbitrária isso. Faço um primeiro for aqui para colocar os primeiros ranqueados nos times. Tá? Então, percorro de I valendo 0 até I menor que N times, ou seja, N time vezes, colocando em cada um dos times, na sequência, né, de I ali, ó, o nome do jogador que está na posição I do vetor de jogadores. Tá? Então, os N primeiros vão ser colocados nas N primeiras posições aqui. E eu estou concatenando a string, eu estou copiando, na verdade, né? Para a string que está dentro desse vetor, eu copio o nome do primeiro jogador aqui. Tá? Então, eu estou manipulando a string que está armazenada dentro do vetor de strings que representa os times. Tá? Então, isso carrega os primeiros ranqueados. E depois? Depois eu tenho outro for que continua a partir da posição N times. Tá? Então, eu tenho mais jogadores lá no vetor de jogadores. Então, eu continuo a partir do N times. Né? Então, se eu tinha 3 times, os 3 primeiros, o 0, 1 e o 2, foram cadastrados lá. E a partir do 3 vai ser processado aqui. Enquanto esse for menor que o número total de jogadores, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar, strcat, concatena, no time tal, aqui com uma fórmula louca que eu já vou explicar, o nome do jogador que está na sequência. Então ele pega o jogador que está na sequência e joga num determinado time. Essa formuleta que eu coloquei aqui é que garante que eu vou percorrendo na ordem inversa. Tá? Então isso aqui eu vou deixar de lição de casa para vocês. Ó. Tudo isso daqui, ó, que está iniciando nesse abre colchete, fechando nesse fecha colchete aqui, ó, essa fórmula, n times menos 1 menos i divisão, o resto da divisão inteira por n times.
Isso daqui faz com que eu percorra ao contrário, tá? Então, tenta fazer aí na mão para ver por que isso aqui funciona, mas funciona. Então, quando eu chegar no, sei lá, 3 times, no quarto jogador, ele vai calcular aqui que ele tem que ir para o time 3, tá? Na verdade, para o time de posição 2, né? E assim vai, ao contrário. Tá? Então, essa fórmula faz isso. Então, eu percorro os jogadores até o final e essa fórmula vai garantindo que eu vou colocando na ordem inversa. Tá? Bom, terminou, eu só escrevo na tela, ó, times selecionados, e percorro o vetor de times construído, dando um print nas strings que estão lá. Então, os times estão armazenados em string. Essa foi a sacada. Simplificou bastante o código aqui. E é isso. Esse que é o código terminado. Acabou. Tá? Então, ele faz aquilo lá que eu mostrei para vocês. Deixa eu rodar de novo aqui para vocês verem. Está funcionando bonitinho. Vamos supor que eu queira editar o... Vamos supor que eu queira editar aqui, ó. Vou tirar o André. Vou tirar o André e vou colocar o Alan. Tá? Então, eu não preciso compilar de novo, só preciso rodar de novo. Certo? Então, ele pegou os jogadores, não tem mais o André, e pegou o Alan lá, o 26. Tá? E eu quero 3 times. Então, o Alan está no time 3 lá. Certo? Então, aí ele pode ou não cair no mesmo time que o André caía, porque aí depende do ranking dele, né? Então, aí a seleção dos times pode ficar diferente, dependendo de quem for jogar. Tá certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida aí, se vocês quiserem, vou subir isso aqui em algum repositório e coloco o link aí na descrição, tá bom? Falou, até mais. Tchau, tchau. Sumiu aqui, caramba.